Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês nesse tipo ao vivo de hoje. Quando não dá para fazer ao vivo, eu deixo um tipo ao vivo, tá? Bom, para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, e todos os dias às 11 da manhã tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, meio-dia e meia todos os dias tem vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo, e de domingo tem especial também. Temos a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Vai lá, dá uma olhadinha, que eu tenho certeza que você vai gostar dos produtos. E não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, ok? Vamos ao relato de hoje, então. O relato se chama A Oferenda Destruída. Lembrando aqui antes, já no início aqui, para a galera não falar nem A nem B, ninguém está querendo denegrir nenhuma religião nem outra, está apenas contando um acontecido, tá bom? Vamos lá. Olá, Ana. Após ouvir o relato Dinheiro Amaldiçoado, me lembrei de algo que havia se apagado na minha memória. Não tanto pelo relato em si, mas pelos comentários que eu li. Eu sou uma leitora de comentários profissional com PhD em tudo. Com PhD e tudo. Muitas pessoas falavam sobre como tratar ou lidar com despachos feitos nas ruas. A maioria das pessoas não entendem bem o significado desses despachos e houve várias explicações. E algumas dessas explicações me trouxeram uma lembrança muito esquecida. Para quem não lembra, o relato Dinheiro Amaldiçoado é sobre duas garotas, elas estavam andando e uma delas viu quis mexer num despacho que estava na rua, e no que ela desembrulhou um lenço, um envelope, não sei, que estava no meio desse despacho, tinha muito dinheiro lá dentro, notas de R$100, tinha ao todo R$1.500 ali dentro, e ela catou do despacho, falou, para quem for esse despacho não vai precisar desse dinheiro, eu vou usar. Só que aí começou a dar muita coisa errada, a vida da moça começou a ir por água abaixo, ela começou a ser obsediada e tudo mais, e foi para livrar a moça desse tormento, porque ela foi pegar dinheiro do despacho, né, e usou todo o dinheiro ainda. Então, e aí ela, vendo esse relato, ela lembrou dessa história, que aqui vai contar então. Os nomes já estão todos trocados. Obrigada. Em 1992, eu tinha 24 anos e estava recém-casada. Eu e meu marido gostávamos de acampar. Então, no carnaval desse ano, resolvemos ir a Visconde de Mauá, distrito de Resende, no Rio de Janeiro. Região montanhosa e fria, onde na época havia uma população muito pacífica de hippies e de pessoas que iam curtir a natureza. Acertamos tudo para viajarmos na sexta-feira, após o almoço, já que eu ia trabalhar até meio-dia. Sairíamos por volta das 2 da tarde. Então, ao sair para trabalhar, eu deixei toda a bagagem pronta. Era chegar, tomar um banho, almoçar e pegar a estrada. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui, pessoal. Tá, né? Som ok. Música. Tá, acho que tá. Bom, aqui tenho que abrir um espaço para falar sobre o meu trabalho. Eu sou agente de combate a endemias, o famoso mata-mosquito, da antiga não sei o que depois virou outra coisa. E hoje é o Ministério da Saúde. Ah, tá. Antiga SUCAM. É isso? Que depois virou FUNASA e hoje é Ministério da Saúde. Nossa, eu nem sabia, gente. O meu trabalho consistia em ir de casa em casa, verificando criadouros de mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Na época, observávamos até mesmo as caixas d'água e colocávamos um larvicida chamado tal, para o caso de haver postura de ovos, é isso? No recipiente. O larvicida mataria as larvas que ali nasceriam. Trabalhávamos em um zoneamento com uma média de 1.000 residências, que ficava sob a responsabilidade de um agente que realizaria uma visita a cada 3 meses.
1.000 residências? Uau! Eu, naquela época, estava trabalhando em um bairro residencial bem humilde, onde as ruas eram de terra, com bastante terrenos baldios e lotes postos à venda. Éramos uma turma de 6 mulheres e só o chefe era homem. Como só iríamos fazer meio expediente, o nosso chefe achou melhor colocar todas as agentes juntas, trabalhando em dupla e em ruas próximas, no lugar de cada uma no seu zoneamento. Como o meu zoneamento era o mais próximo do lugar que guardávamos o nosso material e assinávamos o nosso ponto, ele decidiu que trabalhariam 3 duplas ali e quando desse meio-dia iríamos embora. Fomos eu e Maria trabalhar. Entrávamos nas casas, fazíamos o nosso serviço, tudo normal. Ela era uma mulher casada com 2 filhos, muito bonita, loira, de olhos quase verdes, muito quieta, quase não falava. Ao contrário de mim, sempre disposta a conversar, rir, puxar assunto, levando tudo na brincadeira. Por volta de 10h25 da manhã, nós olhávamos o relógio de 5 em 5 minutos, rezando para a hora passar logo. Eu já tinha contado todos os detalhes da minha viagem para Maria, e ela só ouvindo e sorrindo de uma ou outra coisa que eu dizia. Foi quando chegamos em um terreno baldio, e nele havia um despacho, com muitos alguidares. É isso? Eu não sei o que é alguidar, gente, mas com muitos alguidares, velas, garrafas de bebidas. Tínhamos um pequeno martelo de ferro que chamávamos de picadeira, pois um dos lados tinha uma ponta bem fina que servia para furar latas, e o outro lado servia para quebrar depósitos que podiam reter água e desenvolver um criadouro. Eu tinha, por princípio, não mexer nessas oferendas. Eu não entendia como funcionava, mas a minha mãe me criou para respeitar todas as formas de religiões, apesar de sermos católicos. Sou o que costuma chamar de católica praticante, mas eu nunca tive problemas com nenhuma outra fé. Sempre que eu encontrava restos dessas oferendas, se já tivesse com o alguidar vazio... Gente, o que é alguidar? O potinho? Se já estivesse com o alguidar vazio, eu pedia licença e virava de cabeça para baixo. Se ainda tivesse com alguma comida, eu pedia licença e deixava lá. Para não juntar dengue, entendeu, gente? Para não parar a água. Acho que é isso. Se o pote estava lá da oferenda, né? Ela pedia licença e virava de cabeça para baixo para não juntar dengue ali. Mas se tinha comida, alguma comida ainda, eu pedia licença e deixava lá. Como sempre passava nas ruas, pois trabalhava sempre nos mesmos quarteirões, se eu visse um alguidar vazio, eu emborcava, ou seja, eu virava e pronto. Eu vi que esse despacho ainda tinha algumas coisas dentro dele, como farofa e outras coisas que no momento eu não lembro o que era. Então eu pedi licença, olhei ao redor e vi que estava tudo seco e fui caminhando. Maria, vendo que eu não tinha feito nada com a oferenda, me perguntou: "Ué, não vai quebrar essas porcarias, não?" E eu disse: "Não, deixa quieto, vamos embora. Tem comida dentro da vasilha, é coisa religiosa", eu respondi. "Eu não acredito que você está com medo disso", retrucou a Maria. E eu disse: "Não é medo, é respeito. Isso pertence a alguém que ainda não acabou de comer. Vamos sair cedo? Eu quero viajar no carnaval? Não quero ser castigada?" Eu disse rindo. E ela disse: "Fulana, você não é temente a Deus? Já ouvi você dizendo que é católica." E eu disse: "Eu sou. Eu creio em Jesus, na Divina Trindade, mas eu não mexo no que eu não sei. Vambora, Maria!" Já falei, perdendo completamente o humor e ficando séria já, né? E ela disse: "Me dá aqui essa picadeira que eu resolvo isso." O material que estávamos trabalhando era o meu, pois a bolsa pesava, então trouxemos só uma e revezávamos ao carregar e usar o material. E naquele momento a bolsa estava comigo e a picadeira estava na minha mão. "Deixa isso pra lá, Maria, a hora tá passando, vamos caminhando", eu disse. Maria era uns 10 anos mais velha do que eu.
De repente, ela se encheu de autoridade, se esticou toda, fechou a cara, me olhou nos olhos e disse: Fulana, me dá essa picadeira e vá andando. Isso é para quem tem fé. Vou quebrar tudo isso, pois é do demônio, e eu sou uma serva de Deus, e nada vai me atingir. Você é fraca na fé e não tem coragem. Eu vou quebrar tudo em nome de Jesus. Eu entreguei a picadeira a ela e me afastei. Ela começou a falar bem alto: em nome de Jesus eu quebro todas essas imundícies do Satanás, e pau, e pau, e pau, e quebrou tudo. Eu me arrepiei toda vendo aquilo, sabe? Ao terminar, ela veio triunfante e me entregou a picadeira e continuamos andando, em silêncio. Ela tinha até uma postura diferente, sabe? Irradiava segurança e arrogância. A primeira casa após esse terreno baldio tinha 2 adolescentes, que nos atenderam e permitiram a nossa entrada. Vistoriamos a casa toda, que era toda cimentada. Coisa difícil naquele bairro. Com um pequeno jardim de 1,5 por 1,5, gramadinho, sabe? Com umas mudinhas de planta. Vimos tudo e deixei a caixa d'água por último. Pedi uma escada para subir na laje. Deixei a bolsa com a Maria e subi. A escada era de madeira, velha, meio bamba, e eu pedi para Maria e uma das meninas segurarem a escada para mim. Chegando lá em cima, eu vi a casa do vizinho, um senhor, uma senhora e uma adolescente que estavam sentados em uma mesinha perto do muro. Eu os cumprimentei e o senhor me perguntou: o que você está fazendo aí em cima, menina? Cuidado para não cair. E eu disse: eu sou do combate à dengue, eu vim tratar a caixa d'água e já eu tô aí na sua casa, viu? E aí ele riu e ainda brincou: tô na espera, só não quero ficar esperando até o carnaval passar. Nada, vou estar aí dentro em 5 minutos, pois hoje eu só trabalho até meio-dia e depois eu vou viajar no meu carnaval com meu maridão. Eu quero descansar. Respondi e dei um sorriso para ele. Terminei e fui descer. Ao colocar o pé no primeiro degrau e apoiar o corpo, a escada quebrou e eu vim direto no chão. Caí em cima da parte gramada e desmaiei. Acordei ouvindo gritos e uma voz de homem me chamando pelo nome. Não reconheci a voz, eu escutava alguém gritando que alguém tinha morrido e eu pensava: meu Deus, gente, quem será que morreu? Quem que é esse homem me chamando? Eu não conheço essa voz. De repente eu abri os olhos e vi que a voz era do senhor da casa ao lado. Ele assistiu à minha queda e correu para a casa onde eu caí. E quem gritava era Maria, alarmando todos ao redor. Os gritos dela foram tão intensos que chamou a atenção de outros vizinhos, que chamou a atenção das outras colegas que trabalhavam ao redor. No fim de 15 minutos, a casa estava cheia. Eu caída, sem sentir nada, mas o Senhor não me deixava me mexer. Em uma época que não existia celular, é até difícil lembrar dessa época, né? Mas ela existiu e eu vivi boa parte da minha vida nela, credo. Providenciar socorro demorou. O Senhor me ajudou lentamente a me sentar e eu me mantive calma, pois vi o pavor de todo mundo ao meu redor. Resumindo, eu quebrei a clavícula e o braço esquerdo em 3 lugares. O socorro demorou, mas chegou. Rodei por 3 hospitais até conseguir ser atendida. Só esse socorro dá para fazer outro relato, eu juro. E consegui chegar em casa às 6h20 da noite. Meu marido já estava histérico, pois foi avisado do meu acidente, mas não sabia exatamente o que tinha acontecido e onde eu estava. Eu estava enfaixada da cintura para cima e com recomendação de, na quarta-feira de cinzas, retornar ao hospital para engessar. A viagem foi pro beleléu. Fiquei 45 dias engessada. 2 meses de fisioterapia, até prosseguir a vida normal. Ao retornar ao trabalho, fui promovida a chefe de turma. Maria, no dia do meu retorno, me confidenciou. Viu? Se fosse você que tivesse quebrado aquela coisa demoníaca, você ia dizer que foi castigo.
Mas fui eu que quebrei tudo e você que caiu e se arrebentou toda e comigo não aconteceu nada. Na hora, eu até pensei que ela tinha razão e eu fiquei quieta. Passaram-se 6 anos e a minha irmã entrou para o candomblé. Ela raspou a cabeça, eu acho, para o santo e vira e mexe havia festas no barracão do pai de santo dela. Mas ninguém da nossa família ia e ela se sentia desprestigiada, sabe? Pois era a única filha de santo que não levava familiares às festas. E para agradá-la, eu resolvi ir em uma dessas festas. Era uma gira de Exus. Eu estava lá quietinha no meu canto, quando uma médium incorporada com um Exu se aproximou, me cumprimentou e disse: "Boa noite, moça bonita. Moça é tão sorridente e falante, tá quieta por quê?" Ana, reconheço e assumo que apesar de toda a minha marra, de que respeito todas as religiões e tenho mente aberta e tal, eu tava apavorada, com muito medo, sabe? Era tudo muito estranho e diferente para mim. Com um sorriso amarelo eu cumprimentei a entidade, eu nem sabia direito como se fazia isso, né? E aí, me vendo toda enrolada, a minha irmã veio em meu socorro e fez as honras da casa. Me mostrou como proceder e o Exu dava gargalhadas com o meu medo e por estar toda enrolada. Ele começou a falar um monte de coisas e de repente saiu essa frase: "A moça é muito protegida, muito mesmo. O povo lá do alto gosta muito da moça." Eu arregalei os olhos e perguntei o que ele queria dizer com isso. E ele começou a me mostrar alguns livramentos que eu tinha tido ao longo da vida, que eu nem tinha notado. Coisas pequenas, mas que eram proteção e ajuda. Foi quando ele me disse que eu deveria ter sofrido um acidente de carro junto com o meu marido, onde provavelmente ele teria morrido e eu teria ficado em uma cadeira de rodas. Meus olhos se arregalaram tanto que quase saíram da cara. "Quando foi isso? E por que não aconteceu?" eu perguntei. "Ah, moça, em um carnaval." Aí ele disse: "A moça, em um carnaval, iria de carro com o marido subir as montanhas e o carro ia sofrer um acidente. Merecimento do marido da moça, mas a moça não teria esse merecimento. Então o seu protetor lhe jogou do alto de uma casa. Moça caiu em um lugar macio, não sentiu dor, mas não pôde viajar. E tudo se ajeitou." E aí eu disse: "E não era mais fácil quebrar o carro no meu lugar, né? Em vez de quebrar o meu braço?" Eu perguntei. E o Exu deu uma gargalhada e disse que sim, mas não daria certo, pois eu teria que me machucar um pouco para outras coisas acontecerem. Então me machucaram só um pouquinho. E meu marido morreu em outra ocasião. Sim, eu fiquei viúva aos 25 anos, mas isso é outra história. Fiz um monte de conexões das coisas que mudaram a minha vida após esse acidente. A minha promoção, conhecer o meu segundo marido, por causa dessa promoção, entre outras coisas. Aí eu lembrei das oferendas quebradas por Maria, a quem eu não tinha notícias há anos, e perguntei: "Uma amiga quebrou uma oferenda no dia que eu caí. Foi por isso que eu caí? Ou realmente nada aconteceu por causa daquilo?" E aí ele disse: "A sua queda não tem nada a ver. Você sempre foi respeitosa, até medrosa, né, moça? Pode fazer seu trabalho quando precisar. Gostamos do seu pedido de licença e a sua educação. Nada ia acontecer com você, pois os atos não foram seus. Mas a amiga, bem, ela era arrogante. Nada do que ela dizia era com fé ou com preocupação com o trabalho. Era para se exibir e se mostrar superior. O dono daquela comida nem estava mais lá, mas os espíritos estão em todos os lugares. E outros ouviram e viram o que ela fez. E ela está pagando, e pagando muito caro. Ela irá aprender a ser humilde." Dias depois, fui em busca de notícias da Maria. Ainda não existia o WhatsApp, tá?
nem celular ainda. Então demorou até eu conseguir achar notícias dela. O marido dela foi preso por tráfico. O marido foi preso por tráfico. A filha engravidou com 13 anos. O filho também caiu no tráfico. Ela descobriu que a irmã caçula dela estava grávida do marido dela. E quando ele saiu da cadeia, foi viver com a cunhada. Uma enchente derrubou sua casa. Ela lutou durante anos contra a depressão. Soube, tempos depois, que ela tinha o hábito de fazer isso, de quebrar as oferendas que ela via na rua, se achando muito poderosa porque gritava o nome de Jesus. Mas não era fé, eram gritos de vaidade, para mostrar o quanto ela era uma serva verdadeira de Deus. Isso dito por ela mesma, pois após mais alguns anos, a filha dela entrou para o candomblé e ela teve que aceitar essa outra religião. O filho dela acabou que foi morto quando tinha 21 anos, em um tiroteio com a polícia, deixando um filho que ela acabou criando. A filha dela é mãe de santo e elas vivem juntas com os netos e o marido da filha em uma grande casa. Não a vejo há anos, mas eventualmente eu tenho notícias dela. E esse acontecimento que estava nos rios do esquecimento emergiu na minha memória. Eu fiquei 16 anos sem pisar em um terreiro. Eu era católica demais para frequentar esses lugares, até que me mandaram um feitiço para me matar. E aí eu fui salva por uma mãe de santo extremamente caridosa. Relato esse que já lhe enviei e você já contou. Hoje percebo que eu também tinha lições de tolerância religiosa para aprender e sou grata pelo aprendizado. Continuo trabalhando no combate à dengue, mas agora no setor administrativo. Um dia me aposento. Um beijo para você, outro para as crianças, um abraço para o Matheus e um beijão e um abração na Dona Maria. Eu acho ela super fofa e adoro as histórias dela de sítio. Faz uma live com ela e com as suas tias, todas contadoras de histórias. Ai, tinha que fazer mesmo. Muito obrigada pelo relato. E, cara, tá vendo? Olha só. Então, a própria entidade disse que, na verdade, isso não teria grandes problemas. Talvez, se ela fizesse aquilo, sei lá, por conta da fé dela. Porque ele disse assim... e olha, que a entidade sabia de tudo. A entidade disse a ela: gostamos do seu respeito quando você pede licença, gostamos da sua educação. E ele falou que não ia acontecer nada com você, nada, afinal os atos foram dela. E aí ele disse, por exemplo, o problema ela era arrogante, nada do que ela dizia era com fé ou com preocupação com o trabalho. Talvez se isso fosse verdadeiro, se fosse realmente pela fé ou, né, sei lá, se fosse de coração, talvez nada também tivesse acontecido, não sei. Mas talvez se você tivesse esse amor e essa fé dentro de você, você não precisaria fazer isso, né? Ir lá e desrespeitar a fé alheia, não é? Talvez esse tipo de atitude seja realmente uma atitude de vaidade só para se mostrar que você é superior, que você é superior àquela pessoa que fez isso. Isso por si só já, né? Ninguém é superior a ninguém. Tem que haver o respeito. E ela acabou aprendendo pela dor a respeitar, a ser humilde. Então, é muito de reflexão esse relato também, né? Como a própria moça que nos conta o relato é católica, né? E acabou tendo que voltar lá no terreiro e foi salva por quê? Por uma mãe de santo. Por isso que a gente não deve ter assim, falar, meu Deus, isso jamais, isso é... Não é bem assim, né? Não é bem assim. E eu acho que eu sei qual é esse relato dela, é muito louco também. Muito louco. Eu não lembro agora o nome do relato, mas que essa mãe de santo salvou ela sem cobrar um tostão. Tipo, ela ajudou pra caramba num momento de vida ou morte urgente. Eu acho que é isso. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse relato. Um beijão pra vocês. Tenham uma ótima noite e a gente se vê logo mais, ok? Beijos e fui!